Bom, é isso aí, estamos aqui hoje num formato novo, motivado pelo famoso Sem Tempo Irmão. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: sentiu saudade? Percebeu que não teve vídeo na semana passada? Não. Bom, hoje vamos falar da Regina Duarte, que chamou a atenção aí do Brasil nessa quinta-feira a dar uma entrevista, digamos, no mínimo... grotesca? Isso. E acho importante lembrar que aqui a ideia não é entrar no lance cortina de fumaça, falar de um outro tema. Pelo contrário, a gente vai perceber que o que a Regina tá falando ali é a essência do bolsonarismo, é a essência do Bolsonaro. Ele que está se destacando como o pior presidente do mundo no combate ao coronavírus. Cala a boca, eu não te perguntei nada. Mas antes, vamos voltar para o começo do ano, quando ela ainda estava sendo especulada para ser a nova secretária de Cultura. Quando a gente está procurando uma vaga de emprego, é normal, né, estudar um pouco aí a empresa, ver os seus valores, projetos, ideias para se sair bem na hora da entrevista. E ela não fez diferente, né? Se preparou direitinho para agradar o Bolsonaro. A prova tá nessa entrevista que ela deu no dia 17 de janeiro desse ano, logo após receber a primeira ligação, sondagem do presidente. Porque eu não estou preparada, não me sinto preparada para isso. Acho que a gestão pública é uma coisa muito complicada. Ah, falou que não tá preparada para o cargo? Essa conhece o patrão, contratada no mesmo dia. Outro ponto importante para fazer parte do governo Bolsonaro: a falta de sensibilidade, a falta de empatia. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Vamos provar? Regina, você fez uma reunião com o Bolsonaro no dia que o Brasil registrou o recorde de mortes e contaminados pelo coronavírus. O clima devia estar bem pesado, né? Não. Em nenhum momento estava um clima super bom, ele estava super animado, assim, feliz, leve, rindo. E se tem um requisito básico aí para fazer parte do bolsonarismo, é estar desconectado da realidade e acreditar nas mais bizarras teorias da conspiração. O senhor quer saber quem foi que mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Diga, mulher. Sistema papado romano, Papa Francisco. E aí vamos ter que falar do Dante Mantovani, que no ano passado era o presidente da Funarte, saiu quando a Regina entrou e agora ia voltar, mas no mesmo dia foi exonerado. Deu pra entender? O Mantovani é isso, é uma pessoa que eu não conheço, eu gostaria de conhecer, né? Porque eu vi um vídeo dele muito legal, assim, eu achei um cara estruturado, um cara que parece que conhece o ramo, conhece o setor. Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo, tá? Esse conhece o setor, conhece muito! Se você é antenado aí na área de cultura, deve lembrar que recentemente ela foi muito cobrada por não ter se manifestado via secretaria em relação aos importantes nomes aí que nos deixaram: Moraes Moreira, Rubem Fonseca, Aldir Blanc e Flávio Migliaccio. Na entrevista, foi dado espaço para ela finalmente se manifestar. Mas aí, a gente lembra mais um quesito importante para ela ser aprovada por esse patrão chamado Bolsonaro: o desprezo pela vida. Eu imaginei assim, será que eu vou ter que virar um obituário? Entendeu? A secretaria vira um obituário. Quantas pessoas a gente está perdendo? Teve uma semana que a gente perdeu 3 grandes nomes Mas não importantes. é um reconhecimento também, secretário? Então, o reconhecimento, ou ele existe ou ele não existe, entendeu? Exato! E no caso da Secretaria de Cultura, que é o órgão que você coordena, não existiu. Assim como o conceito de impessoalidade, que é basicamente aquela noção de que você está ali trabalhando para todos, para o país, e não na sua empresa privada, certo? Tem pessoas que eu não conheço. Aldir Blanc, por exemplo, eu admiro muito, mas eu nunca estive. Nossa, mas... E aí a gente não pode esquecer mais um ponto essencial aí para fazer parte do governo Bolsonaro, né? Que é a questão da democracia. Você tem que sempre, pelo menos na hora de falar, né? Eu gosto da democracia, acho a democracia importante, a democracia, blá blá blá, blá blá blá. Eu adoro essa ideia dos dois lados, sabe? Essa colocação tão democrática, tão limpa, né? Assim,
bonita de você ter sempre duas posições, né? Toca, né? Mexe com a gente. Mas na prática, a gente sabe que não tem nada de democrático nesse governo. Foi só o outro lado ter um pouquinho de espaço para falar e de uma maneira bem educada e equilibrada fazer críticas sobre a falta de apoio para os artistas que... São muito poucos os que têm reservas financeiras para milhares que estão à míngua. Enquanto isso, morrem os nossos gigantes, Rubem, Moraes, Aldir, Flávio. E nenhuma palavra do presidente, nenhuma palavra da nossa secretária de Cultura. Que cena patética de testemunhar, né? E aí, claro, não dá pra estar nesse governo sem praticar aí o pilar essencial do bolsonarismo. As mentiras, as fake news. E aí vamos acompanhar junto. Ela claramente alterada aí, tentando argumentar que não vai responder porque essa mensagem é de 2 meses atrás. E mesmo quando ela é informada que na verdade é uma mensagem recente, que foi gravada justamente para essa entrevista, ela ignora e... Não. Segue, não. Quem é você? Secretária. Que está desenterrando uma fala da Maitê de 2 meses atrás. Desculpe. Não, ela enviou pra gente Daniel. hoje. Secretária. Não, eu não quero ouvir. Dani Gotino, a secretária não... Secretária, essa fala da Maitê Proença é de hoje e a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora tem que estar aberta. E não tem como não imaginar, né? O Bolsonaro vendo isso e falando: que orgulho da minha secretária, namoradinha do Brasil, é isso mesmo. Não era bom quando a gente cantava isso? É que foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por quê? Cara, por que as pessoas... Acorda pra vida. Quer dizer, pra morte. Quer dizer, a Gina... Muito engraçado, né? Porque, assim, acabou o problema do coronavírus, né? Por que a gente tá ficando essa coisa de morte, esse apego com essa coisa de morte? Vamos desapegar. Deixa rolar. Alguns vão morrer. Ué, lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. Que houve tortura, secretária. Bom, mas sempre houve censura, tortura, sempre houve... Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esse por essas cemitério, ideologias extremas, desculpe, né? mas não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Sempre houve tortura, sempre houve censura, né? No final parece que ela quer dizer assim, para um planeta que aguentou aí Hitler, né? O Bolsonaro aí, não é nada. Vamos, bola pra frente, pessoal, bola pra frente. Tem que manter isso aí, viu? E eu deixei por último aqui o que eu considero que é o principal trecho da entrevista, que é quando ela explica qual que é o segredo, né, pra ter apoiado e continuar apoiando o Bolsonaro. E agora, por que eu tô apoiando o governo Bolsonaro? Porque eu acredito que ele era e continua sendo a melhor opção para o país. E aí você diz assim, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Eu não quero ficar olhando para trás. Se eu ficar olhando para o retrovisor, eu vou dar trombada. Consegue perceber a gravidade do que ela está falando? Porque no final, com essa resposta e outras que rolaram, você percebe que a essência do bolsonarismo, além da mentira, é essa coisa de você não responsabilizar as pessoas, né? Então assim, o Bolsonaro falou há menos de um mês atrás que o vírus estava indo embora. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Mas já foi isso, né? Passou. Vamos olhar pra frente. Nada de retrovisor. Não, pelo contrário. Porque é uma questão de você responsabilizar as pessoas, principalmente que estão no poder. 22 de março, 11 dias depois da OMS já ter declarado pandemia global, Bolsonaro vem sem nenhum dado científico e fala isso. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. E bom, quem acompanha sabe, se não for todo dia, é dia sim, dia não, que ele fala ou faz algum absurdo. Mas é importante lembrar que ele só é presidente ainda porque ele não está sozinho. O bolsonarismo, ou essa lógica, já existia e vai continuar existindo. Temos seguidores, tanto na imprensa, por exemplo, quem ficou bastante chateado com essa entrevista foi o jornalista Alexandre Garcia. Ele diz:
Com Regina Duarte, a CNN, que poderia ser a alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo. E aí você só fica chocado se você não lembra ou não sabe que ele foi o porta-voz do João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar no Brasil. Outro que não esconde nem um pouco sua paixão cega pelo Bolsonaro é o Caio Coppola, que já passou aqui nesse canal. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Esse cara é muito ruim, tanto na forma como no conteúdo. Você fala, meu, sei lá, esse cara é jornalista, ele tem espaço em algum lugar? Sim, na mesma CNN que o Garcia criticou, ele tá lá todos os dias. Mas eu quero agradecer também uma homenagem que eu recebi ontem de um colega seu, que é o Caio Coppola. Então assim, enquanto a gente não conseguir responsabilizar as pessoas e lembrar elas do que elas falaram e falar, e aí filhão, e aí, isso aqui, a gente vai continuar criando bolsonaristas, bolsominions, bolsonaros em potencial. E seguindo o manual bolsonarista, ele simplesmente não banca as mentiras e os erros que comete. Augusto? Quando o Caio citou o Dr. Wong, eu me lembrei do nosso primeiro debate em que ele trouxe aqui uma série de especialistas de Harvard, Yale, Stanford, que sustentariam a possibilidade do isolamento vertical. E um deles me chamou bastante atenção e eu queria contar para vocês, que é o Dr. David Cass, inclusive porque ele continua sendo reiteradamente citado por pessoas que defendem o isolamento vertical. O David Cass publicou um artigo no New York Times, que o Caio inclusive já citou esse artigo. E esse artigo está no seu blog, Caio. Não citei. Tem um artigo no seu blog. Não citei. Tem um artigo no seu blog, Caio. Não citei. Se você entrar lá, tem um artigo de uma pessoa que não é você não citando. Está dentro do seu debate. blog, Caio. Vamos lá. Do Financial Times, em países pobres o lockdown como remédio poderia ser mais letal que a doença. Isso é manchete. Vamos para outra. The New York Times, o artigo lá, olha o que ele diz. Nossa luta contra o coronavírus é pior do que a doença? Não citei. David Cass publicou um artigo no New York Times, que o Caio inclusive já citou esse artigo. E esse artigo está no seu blog, Caio. Não citei. Tem um artigo no seu blog. Não citei. É isso. Não importa se está gravado, registrado, todo mundo viu. Eles simplesmente falam pro público fanático que vai acreditar em tudo que eles falam. Inclusive, se foi algo oposto do que eles falaram há um tempo atrás. Então essa é a loucura da gente não responsabilizar as pessoas. A liberdade de expressão tá aí para ser usada. Mas se falou, banque, seja responsável, venha dar a cara a tapa. Porque senão, é 2, de repente a gente vê, tem um presidente tipo Bolsonaro. Cala a boca! Cala a boca!